Olá, caríssimos e caríssimas, eu sou o professor Gabriel, seu professor de Direito Constitucional aqui do curso OAB Direto ao Ponto. E hoje nós iremos direto ao ponto acerca do tema Organização do Estado e Repartição de Competências. Portanto, só vem, vamos juntos aqui conquistar a sua aprovação na prova objetiva da OAB. Meus amigos e amigas, vejam só, no que tange à organização do Estado, é preciso que você saiba que a forma de Estado adotada aqui no Brasil é a forma federativa de Estado. É uma forma que se contrapõe à forma unitária de Estado. A forma federativa, ela se caracteriza pela distribuição do poder político no âmbito do Estado soberano, evidentemente. De modo que todo o poder político existente aqui dentro do Estado soberano, brasileiro, está distribuído entre os entes federativos. Entes estes, que são regionais e locais, além do ente central, além do ente geral, que é a própria União. Portanto, esse poder político está dividido entre os vários entes federativos, de modo que não existe hierarquia entre esses entes federativos. Todos os entes federativos que compõem o nosso Estado soberano, que compõem a nossa República Federativa do Brasil, lá nos termos do artigo 18 da Constituição, depois não deixe de fazer a leitura desse dispositivo, todos eles coexistem no mesmo plano existencial, sem que haja uma relação hierárquica entre eles. Portanto, estará lado a lado a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e também aqui no Brasil, os municípios. Muito bem, eles são autônomos e por essa razão, cada qual exercerá suas competências constitucionais, evidentemente previstas no texto da Constituição. A União tem as suas competências, os Estados-membros também têm as suas próprias competências e, por sua vez, o DF e os municípios. De modo que, se, por exemplo, algum ente federativo, porventura, intervir no funcionamento e exercício das competências de outro ente federativo, será cabível até mesmo a intervenção. A União pode intervir nos Estados-membros e os Estados-membros, por sua vez, podem intervir nos seus próprios municípios. Então, muito cuidado, é preciso observar essa autonomia dos entes federativos que se concretiza nas competências constitucionais definidas e organizadas no texto da Constituição. Muito bem, vamos caminhar aqui adiante para falarmos agora das competências constitucionais. Eu começo falando com vocês das competências definidas no rol do artigo 21 da Constituição. Este dispositivo vem trazendo as competências administrativas exclusivas da União. Aquilo que está no rol do artigo 21 cabe apenas à União realizar. Bom, sendo competências administrativas, são competências, então, voltadas à realização de tarefas, ao cumprimento de atividades. Por isso mesmo, elas são identificadas por verbo, Você vai encontrar lá, por exemplo, compete exclusivamente à União emitir moeda, compete à União permitir, compete à União decretar, compete à União explorar os serviços de telecomunicações. Então veja que são tarefas listadas no rol do artigo 21, que por sua vez encerram então competências administrativas que são exclusivas da União. Perceba que esse termo, exclusiva, ele não consta do caput do artigo 21, mas é consenso, não há nenhuma dúvida de que o rol dessas competências são, sim, competências exclusivas que pertencem à União, e aí nós podemos chegar a uma conclusão importante, Nós podemos depreender que, sendo exclusivas, essas competências do 21 não podem ser delegadas em hipótese nenhuma, ok? Maravilha! O artigo 22, por sua vez, da Constituição, ele vem trazendo o rol de competências legislativas da União. São competências, como eu coloquei para você aqui no slide, são competências voltadas à elaboração de leis e atos normativos. Essas competências do artigo 22, elas pertencem privativamente à União. Olha só o advérbio, Privativamente à União. É diferente de exclusivamente.
De modo que as competências listadas no artigo 22, elas podem ser delegadas para os Estados-membros e o DF, de acordo com a previsão do artigo 22, parágrafo único. Depois, não deixe de fazer a leitura, ok? Maravilha? Então, diferentemente, as competências do 22 podem sim ser delegadas. E são competências para elaboração de leis e atos normativos. Vários são os assuntos, vários são os temas que compõem esta competência legislativa. Em outras palavras, vários são os assuntos sobre os quais a União pode elaborar lei. Eu até trouxe para você aqui dois mnemônicos muito famosos, e se você pesquisar no Google, você vai acabar encontrando, no que toca ao assunto repartição de competências, que são muito úteis no que diz respeito à memorização dos assuntos sobre os quais a União pode legislar, assuntos que compõem a competência privativa. Então coloquei para você aqui o capacete de PM, Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito agrário, penal, aeronáutico, direito comercial, eleitoral, do trabalho, espacial. Compete à União legislar sobre desapropriação, esse D aqui é de desapropriação, e também sobre direito processual e sobre direito marítimo. E a teta, na verdade, esse mnemônico faz menção aos assuntos trânsito, energia, transporte e águas. Tá? Então, por vezes, esses mnemônicozinhos ajudam muito para fins de prova, a fim de que você possa, então, recordar daquilo que vai ser cobrado de você sobre a competência privativa da União. Maravilha? Bom demais. Só que nós temos outras competências que estão listadas aqui no artigo 23 da Constituição. Olha que interessante, essas competências são chamadas de competências comuns, e não por acaso. Não sem razão de ser. Até porque elas são entregues, elas são da responsabilidade dos 4 entes federativos: União, Estados-membros, DF e municípios. A esses 4 entes federativos compete, então, realizar as tarefas listadas no rol do artigo 23. Essas competências aqui são competências administrativas. Nessa medida, então, são competências para executar atividades, para realizar tarefas. E veja que interessante, Você encontra aqui nesse artigo 23 direitos sociais, direitos difusos, por exemplo, a promoção da saúde, é uma competência que está aqui no rol do artigo 23, a proteção do patrimônio histórico-cultural, a proteção do meio ambiente. Então, você encontra no artigo 23 direitos sociais e também direitos difusos, E dessa forma, então, o próprio dispositivo, no seu parágrafo único, o artigo 23, vem dizendo que deve haver uma cooperação entre os entes federativos para a realização dessas tarefas listadas aqui nesse dispositivo constitucional. Pois bem, o artigo 24 vem trazendo um rol de competências muito importante. São as competências concorrentes, São competências legislativas, ou seja, o que você tem ali no 24 são assuntos sobre os quais a União, os Estados-membros e o Distrito Federal poderão legislar. Muito cuidado, muita atenção, no âmbito da competência concorrente, do artigo 24 da Constituição, participarão a União, os Estados e o Distrito Federal. A princípio, segundo o próprio texto constitucional, os municípios não participam da legislação, da elaboração de leis sobre os assuntos que estão previstos aqui no rol do artigo 24. Tudo bem? Maravilha? Trouxe para você também um mnemônico, para você se lembrar de alguns temas que estão aqui nesse dispositivo e que nessa medida, então, fazem parte da competência concorrente. É o mnemônico PUTOFÉ. Então, direito penitenciário, direito urbanístico, direito tributário, orçamentário, financeiro e econômico. Tudo aquilo que diz respeito a cifras, a valores monetários, pode ter certeza que vai ser, então, da competência concorrente. Esta competência, ela tem algumas peculiaridades que eu preciso aqui trazer para vocês, tá? Veja só, eu afirmei há poucos instantes que na competência concorrente, União, Estados-membros e DF poderão legislar sobre os assuntos que ali estão listados. Perfeito, maravilha. Agora, como é que isso vai acontecer? Gente, a atuação dos entes federativos acontece em camadas. Como assim, Gabriel? Segundo o próprio texto constitucional, é que eu preciso muito mesmo, que você leia o artigo 24 e seus parágrafos especialmente. Nesse dispositivo vai constar que
Cabe à União legislar sobre normas gerais envolvendo esses temas que estão no artigo 24 da Constituição. Aos Estados-membros e ao Distrito Federal caberá uma atuação supletiva, ou seja, estes entes, estados e DF, poderão também legislar sobre estes assuntos do artigo 24, mas de forma supletiva, de forma subsidiária, trazendo regras específicas que complementam aquelas normas gerais já criadas pela União. É assim que acontece. Então, prioritariamente age a União criando normas gerais, depois os estados e DF vêm criando então as normas específicas. Ótimo. Aí fica uma pergunta. E se porventura a União for omissa e não atuar elaborando a lei com normas gerais? Neste caso, os estados-membros e o DF vão exercer uma competência legislativa plena. Estados e DF poderão criar leis que tenham normas gerais e normas específicas para satisfazer os seus próprios interesses. Afinal de contas, não é porque a União deixou de agir que o Estado também ficará ali de mãos atadas. Não. Nesses casos, eles terão competência legislativa plena e poderão então legislar, criando normas gerais e normas específicas. Se porventura, posteriormente, a União sair do estado de inércia e editar a lei geral faltante, omissa, aí esta lei geral da União, posterior, superveniente, suspenderá a eficácia da lei estadual ou distrital naquilo em que houver incompatibilidade apenas, tá? Vale dizer que não é revogação, é suspensão de eficácia. Bom, dito isso então, vamos aqui verificar duas questões que dizem respeito ao tema da aula de hoje. Olha só, vamos lá bem rapidamente. A população do estado X, insatisfeita com os rumos da política nacional e os sucessivos escândalos de corrupção que assolam todas as esferas de governo, inicia uma intensa campanha pleiteando sua separação do restante da Federação Brasileira. Um plebiscito é então organizado e 92% dos votantes opinaram favoravelmente à independência do Estado. Sobre a hipótese, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Meus amigos, uma das decorrências, dos desdobramentos da forma federativa é justamente o pacto de indissolubilidade. O que isso quer dizer, Gabriel? Isso quer dizer que, uma vez constituída a federação, nenhum dos entes federativos pode pretender se desgarrar do todo, pode pretender se separar do todo que é o Estado, tá certo? Então, por exemplo, no caso brasileiro, não pode, por exemplo, o Rio Grande do Sul pleitear a separação do Estado soberano brasileiro, uma vez que o Rio Grande do Sul ele pertence à República Federativa do Brasil, e sendo o Brasil um Estado federal, é impossível esta pretensão. A resposta correta, já coloquei diretamente para você aqui, é a letra D de dado. Próxima questão. A Lei X do município Sigma estabelece que em certo bairro considerado área residencial fica vedada a instalação de mais de um centro empresarial de grandes proporções, com área superior a 5.000 metros quadrados, e que reúna em suas dependências mais de 10 lojas distintas. Ante a existência de um estabelecimento comercial com tais características no bairro Y, a administradora Alfa, visando abrir um shopping center no mesmo bairro, procura você, na qualidade de advogado, para obter esclarecimentos quanto à viabilidade deste empreendimento. Diante da situação narrada, com base na ordem jurídico-constitucional vigente e na jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a afirmativa correta. Letra A. Apenas a União tem competência para, por meio de lei e outros atos normativos, organizar o uso e ocupação do solo. Logo, apenas por esse motivo, a Lei X do município Sigma é manifestamente inconstitucional. Tá errado, pessoal, porque veja, esse assunto, organização do solo, organização e ocupação do solo urbano, é uma temática de competência dos municípios. Consultem, por gentileza, o artigo 30 da Constituição, salvo engano, inciso 7º, tá? 7º ou 8º, acho que é o 7º, tá? Consulta lá depois. A competência para organizar a ocupação do solo é do município e não da União. Portanto, a letra A está errada. Letra B. A Constituição da República atribui aos municípios competência para promover o zoneamento urbano. Está certo, né? Para dizer se, por exemplo, uma área vai ser residencial ou comercial, etc. Mas a Lei X do município Sigma, ao impedir a instalação de estabelecimento comercial do mesmo ramo em determinada área, ofende o princípio da livre concorrência. Está
Corretíssimo, meus caros amigos e amigas. Há até mesmo uma súmula vinculante, que é a 49, que eu coloquei aqui no final do slide para você. A súmula vinculante 49, que é muito famosa e bastante cobrada, diz que ofende a livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Acontece muito com farmácia, né? Às vezes, quer-se aprovar uma lei municipal impedindo a instalação de novas farmácias na região central. Isso não pode acontecer. É flagrantemente inconstitucional porque viola a livre concorrência, que é um dos princípios orientadores da ordem econômica, segundo o artigo 170 da Constituição. Meus amigos, era isso então, o que nós tínhamos para falar nessa aula de hoje. Desejo a todos bons estudos e vamos em frente. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.